Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos desvendar e realmente aprender direito constitucional. Como combinado na aula passada, vamos dar continuidade ao estudo dos direitos e garantias fundamentais. Hoje vamos iniciar o estudo dos direitos fundamentais, estudando os direitos individuais e coletivos, um a um. Então, vamos aos estudos? Vamos iniciar a aula de hoje pelo caput do artigo 5º da Constituição Federal, que parte da doutrina, como o professor Ricardo Cunha, Fernando Capês e Márcio Rosa entendem que os direitos garantidos pelo artigo 5º são os presentes no caput do artigo, quais sejam direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Entendem os nobres doutrinadores que o restante do artigo, os incisos e parágrafos, servem para melhor explicar e complementar a proteção destes direitos. Assim, peço vênia para ler com vocês o caput do artigo 5º da nossa Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Abre-se o leque, expondo nos incisos e alíneas seguintes o rol não taxativo de direitos fundamentais, visto que é reconhecido pela doutrina e jurisprudência que os direitos e garantias não se encontram unicamente e exclusivamente previstas no artigo 5º, sendo encontrado também em outros dispositivos da Constituição, como, por exemplo, o artigo 150, inciso 3º, a linha B, que eu vou ler para vocês aqui. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Oportuno lembrarmos que o teor do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, os direitos e garantias individuais, são elevados à categoria de cláusula pétrea e, por isso, não se permite proposta de emenda tendente a abolir tais direitos, restando apenas a opção de ampliá-los. Assim, vamos iniciar pelo princípio da isonomia, também conhecido como princípio da igualdade. O princípio da isonomia deve impedir qualquer tipo de discriminação. De acordo com o artigo 5º, inciso 1º, todo mundo sabe de cor, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
Assim, em princípio, vem repetido em diversos dispositivos constitucionais, realçando a preocupação do Constituinte com a questão da busca da igualdade em nosso país. O preâmbulo traz a igualdade como um dos valores supremos do Estado brasileiro. O artigo 3º estabelece entre as metas do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Assim, no capítulo dos direitos individuais, a igualdade é salientada logo no caput do artigo 5º como um dos direitos individuais básicos e vem reiterada em seguida no inciso 1º, com a consagração da igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Nos capítulos dos direitos sociais, a Constituição veda diferença de salários, de exercício de funções ou critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor, estado civil ou deficiência física. O fundamento do direito de igualdade encontra-se no princípio de que todos devem ser tratados de forma igual perante a lei. Todos nascem e vivem com os mesmos direitos e obrigações perante o Estado. A igualdade foi um dos ideais da Revolução Francesa, atingidos com a abolição dos antigos privilégios da nobreza e do clero. Todos passaram a ter o mesmo tratamento perante a lei. Assim, a igualdade é representada pela ideia de Aristóteles em tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais. Deve haver a busca pela igualdade proporcional, repelindo-se discriminações gratuitas. Portanto, tratar os desiguais seria aumentar a desigualdade existente. Assim, nem todo tratamento desigual é inconstitucional. Veja algumas hipóteses válidas de tratamento diferenciado. Em alguns casos, a própria Constituição estabelece um tratamento desigual, como no caso de, por exemplo, aposentadoria com menor idade e menos tempo de contribuição para as mulheres, exclusão de mulheres e eclesiásticos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, exclusividade de determinados cargos para brasileiros natos. É o que traz lá o artigo 12, parágrafo 3º. Também trago como exemplo o que dispõe o artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, que diz que, caput, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 2º, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles
exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Assim, a Constituição admite a graduação dos impostos segundo a capacidade econômica do contribuinte. Te convido a ler também o artigo 145, parágrafo 1º, que diz o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a estes objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Assim, estabelece tratamento igual entre os iguais e desigual entre os desiguais. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Quem não ganha nada, não paga nada. E ainda, a existência de um pressuposto lógico e racional que justifique esta desequiparação efetuada em consonância com os valores tutelados pela Constituição. Por exemplo, assentos reservados para gestantes, idosos e deficientes físicos nos transportes coletivos. Também preferência para gestantes, idosos e deficientes físicos em filas de banco. Também exigência de candidatos do sexo masculino para o concurso de ingresso na carreira de carcereiro de penitenciária masculina ou de candidatas para o mesmo cargo em penitenciárias femininas. Ainda, exigência de aptidão física para trabalhar como salva-vida em praias. A doutrina reconhece dois tipos de igualdade: a igualdade formal e a igualdade material. A formal, dentro da concepção clássica do Estado liberal, é aquela em que todos são iguais perante a lei. Já a material trata-se da busca da igualdade de fato na vida econômica e social, também denominada efetiva, real, concreta ou situada. Em diversos dispositivos, o Constituinte revela sua preocupação com a profunda desigualdade em nosso país, com a criação de mecanismos para assegurar uma igualdade real entre os indivíduos. Não basta a igualdade formal, o Estado deve buscar que todos efetivamente possam gozar dos mesmos direitos e obrigações. Mais um exemplo: não basta a Constituição assegurar a todos formalmente a igualdade ao acesso ao poder judiciário. Para exercer o exercício universal e concreto desse direito, é indispensável que o Estado forneça assistência jurídica gratuita para as pessoas carentes e impossibilitadas de arcar com as despesas do processo, além de custas, honorários ou verbas de sucumbência. Muito bem. Por último, e tema que está inserido dentro do direito à igualdade e à isonomia, são as ações afirmativas. Tema que gera grandes discussões na sociedade por seu teor inclusivo,
Outros militam a ideia que são injustas, mas de pronto me coloco nas fileiras dos que defendem as ações afirmativas e explico o meu posicionamento. Inicialmente, lanço mão do pensamento do nosso nobre professor David Araújo e Nunes Júnior, onde ele nos ensina: o Constituinte tratou de proteger certos grupos que, a seu entender, mereciam tratamento diverso, enfocando-os a partir de uma realidade histórica de marginalização social ou de hipossuficiência decorrente de outros fatores. Cuidou de estabelecer medidas de compensação, buscando concretizar, ao menos em parte, uma igualdade de oportunidades com os demais indivíduos que não sofreram as mesmas espécies de restrições. Dessa forma, me alio a importantes precedentes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, onde posso citar um exemplo que explica a minha posição quanto às ações afirmativas. No julgamento em 26 de abril de 2012, o julgamento das cotas raciais, notadamente a discussão travada na ação de descumprimento de preceito fundamental que considerou constitucional a política de cotas ético-raciais para a seleção de estudantes da Universidade de Brasília, a UNB. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto, que eu gostaria de compartilhar um trecho aqui com vocês, afirmou que as experiências submetidas ao crivo dessa Suprema Corte têm como propósito a correção de desigualdades sociais historicamente determinadas, bem como a promoção da diversidade cultural na comunidade acadêmica e científica. No caso, a Universidade de Brasília foi a reserva de 20% de suas vagas para estudantes negros e de um pequeno número delas para índios de todos os estados brasileiros pelo prazo de 10 anos, que, na minha opinião, constitui uma providência adequada e proporcional para atingir o seu objetivo. Dito de outro modo, a política de ação afirmativa adotada pela UNB não se mostra desproporcional ou irrazoável, afigurando-se também sobre esse ângulo compatível com os valores e princípios da Constituição. Ainda, o STF declarou o reconhecimento da proclamação na Constituição da igualdade material, sendo que, para assegurá-la, o Estado poderia lançar mão de políticas de cunho universalista, a abranger número indeterminado de indivíduos mediante ações de natureza estrutural ou de ações afirmativas a atingir grupos sociais determinados por meio da atribuição de certas vantagens por tempo limitado para permitir a suplantação de desigualdades ocasionadas por situações históricas particulares. Certificou-se que a adoção de políticas que levariam a afastamento de perspectiva meramente formal do princípio da isonomia integraria o cerne do conceito de
democracia. Anotou-se ainda a superação da concepção estratificada da igualdade, outrora definida apenas como direito, sem que se cogitasse convertê-lo em possibilidade. Muito bem, me limito na aula de hoje me aprofundar somente neste exemplo, mas posso citar outros exemplos de ações afirmativas que, na minha visão, são altamente acertadas e cumprem com o dever do Estado de tentar estabelecer uma igualdade entre os cidadãos de nossa sociedade. Assim, as ações como a instituição do ProUni, Programa Universidade para Todos, a festejada Lei Maria da Penha e a indicação de mulheres e negros para a composição do Supremo Tribunal Federal desenham um Estado que busca a igualdade sonhada pelo Constituinte de 1988. Muito bem, queridos alunos, se você gostou dessa aula, te convido a curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Assim poderemos ganhar força e incentivo para continuar este trabalho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Aprenda Direito Constitucional.